Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Deus tem colocado no meu coração Mateus capítulo 10, versículo 8. Lá está escrito na parte B: de graça recebeste e de graça dai. Este projeto do Ministério Voz Apologética é uma nova ferramenta de trabalho, o que não se propõe a substituir os métodos de evangelismo já existentes, e sim somar de forma significativa nessa árdua tarefa de proclamação das boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho andado em alguns povoados e visto a carência da obra de evangelização, frentes missionárias praticamente paradas, e Deus tem me inquietado para somar com estes irmãos nesta obra de proclamação do Reino de Deus. Líderes despreparados é um outro fator preocupante. Eu tenho visto o esforço gigantesco da nossa Convenção Batista Brasileira em montar seminários para a preparação destes líderes. No entanto, alguns deles enfrentam o trabalho braçal, outros não têm condições sequer de pagar passagem para ir até estes seminários. Então, o que Deus tem posto no meu coração é ajudar estes irmãos. E como eu posso fazer isso? O Ministério Voz Apologética se propõe a distribuir gratuitamente DVDs, CDs e publicações periódicas que vão auxiliar estes irmãos no desempenho da obra missionária. Se você quiser tomar parte nesse ministério, nos ajudando para proclamar essas boas novas, é só entrar em contato comigo. Olá, meus amados e queridos irmãos, hoje nós vamos estudar acerca do tema Quem é Jesus? Mas antes disso eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho bendito, nos ajude, meu Pai, a ministrarmos a Tua Palavra de acordo com o que está escrito. Ó Deus, toma a direção deste trabalho em Tuas mãos, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, para algumas religiões do Oriente Médio, Jesus é considerado um grande pensador, o criador de uma das grandes religiões, é também considerado um dos grandes profetas. No meio acadêmico, Jesus é considerado como um dos grandes sábios da religião, sendo comparado aí, posto ao lado de Sócrates e tantos outros pensadores. Na nossa região ocidental, o que nós temos percebido é que algumas religiões que se dizem cristãs, elas têm assumido posturas duvidosas no que diz respeito ao conteúdo da Palavra de Deus. Eu quero examinar com você a declaração de dois grupos religiosos em específico, Testemunhos de Jeová e Adventistas do Sétimo Dia. Alguns dos textos utilizados por estes sectários para se referir a Jesus, defendendo ser Jesus o Miguel, outros defendendo ser Jesus o Adão, e nesse ponto nós vamos nos deter no ponto em que eles afirmam ser Jesus Miguel. Se você abrir a sua Bíblia junto comigo, você vai perceber aí em Apocalipse, o capítulo 12 e o versículo 9 está escrito: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. Versículo 7 diz: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Como você pode acompanhar no slide do senhor Luiz Antônio, ele faz a afirmação de que o dragão é Satanás, correto? Porque o versículo 9 apoia isso. Também ele vai dizer que Miguel é Jesus. E aí é onde nós vamos agora examinar com mais cuidado. Quando a gente se depara com esse texto, uma das questões que eles vão levantar é porque diz que aparece Miguel e os seus anjos. Bom, se essa ideia de ter anjos vai caracterizar Miguel a ser Jesus, o nosso Senhor e Salvador, vamos aí entrar num grande problema, porque no versículo 9 diz que foi expulso Satanás e os seus anjos. Seria porventura Satanás também antes da queda de Cristo? Eu sei que você está aí achando isso um absurdo, e também não é para menos. Uma outra coisa interessante é que se você abrir a sua Bíblia em Mateus, o capítulo 18 e o versículo 10,
você vai encontrar a palavra de Deus dizendo que os anjos dos pequeninos veem incessantemente a face do meu Pai, disse Jesus. Se você observa, os seus anjos, referido no versículo 18 de Mateus, no capítulo 10, não caracteriza os pequeninos ou as crianças como Jesus. E aí você pode perceber que se apropriar de uma parte isolada do contexto das Escrituras nos levará a uma grande heresia. Um outro fator também super interessante a ser analisado é você pensar que houve uma batalha no céu e Miguel, que no caso seria supostamente Jesus, precisou dos seus anjos para combater Satanás e toda a hoste da maldade. Vamos pensar aqui comigo de forma racional. Jesus, que disse lá no final de Mateus capítulo 28, todo o poder me é dado nos céus e na terra, agora se encontra com a necessidade de que os anjos dele o apoiem para batalhar contra Satanás. Você não acha que isso é engrandecer demais o diabo e diminuir a pessoa de Cristo? Lembre-se bem, os anjos não podem ser adorados, isso está bem claro no livro do Apocalipse, e Jesus, ele recebeu a adoração. Uma outra coisa interessante que a gente pode ressaltar aqui nesse texto, o próprio texto vai dizer no versículo de número 11: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Se você atentar comigo, diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não diz Miguel, que é Jesus, venceu, mas diz eles. Miguel e seus anjos venceram pelo sangue do Cordeiro. Essa é uma das afirmações que tem sido feita quanto a esse texto, porque há um entendimento de que esse texto aqui se refere a essa luta de Miguel e os seus anjos que vencem pelo sangue do Cordeiro. E isso faz sentido porque nós temos que usar o nome de Jesus para expulsar os demônios. Vamos só observar uma coisa interessante. O Jesus que deu poder para os discípulos expulsar os demônios, ele precisaria entrar nessa luta com Satanás a ponto de se criar uma guerra? Isso não faz sentido. Uma outra coisa interessante, que há um outro pensamento que se levanta, que diz que o povo de Deus aqui, representado por esse eles o venceram, é que tiveram essa vitória sobre Satanás. De qualquer forma, em uma ou outra posição, você vai perceber que ou foram os anjos ou foram os servos de Deus que venceram Satanás nesta batalha, e não o próprio Cristo. Um outro texto também a ser examinado é o que nós encontramos aqui em Judas, o versículo 9. Em Judas, versículo 9, está escrito assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Vamos examinar aqui algumas coisas. De onde vem essa crença, então, uma vez que na Bíblia não se contém nenhuma afirmação de que Jesus seja Miguel ou que Miguel seja Jesus? De onde vem essa ideia? Há um livro intitulado de Primeiros Escritos, publicado a terceira edição em 1988, a página de número 164, a senhora Ellen White vai dizer que Cristo desceu para ressuscitar a Moisés. E ela vai dizer que antes que Satanás se apropriasse do corpo de Moisés, Miguel o ressuscitou. Nessa suposta visão, e aí a Bíblia nos alerta dizendo que nós não devemos nos fazer presa das pessoas por causa de visões efetuadas na vã compreensão carnal das mesmas, a Bíblia Sagrada vai nos orientar algumas coisas. Se você é um estudante da Bíblia, há de concordar comigo no seguinte: o versículo 1, Judas se apresenta como servo. Na linguagem bíblica, a palavra servo é a mesma que escravo. Então, Judas se apresenta como o escravo de Cristo. E é interessante que eu fiz a cotação de alguns versículos. Por exemplo, o versículo de número 4, o versículo de número 17, o versículo também de número 21 e 25, da mesma epístola de Judas, vai mostrar o tratamento do próprio apóstolo de Cristo, Judas, quanto a Jesus. Ele sempre se reporta a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nas duas primeiras referências ele vai dizer o nosso único Senhor. Por que então ele mudaria o seu discurso para, de uma forma fria, se reportar ao Filho de Deus, chamando simplesmente de Miguel, o arcanjo? Isso não faz sentido no contexto da Bíblia. Uma outra coisa que eu quero salientar para você nesse texto é a parte que diz, na parte B, quando diz assim:
que Miguel não se atreveu a proferir juízo contra Satanás. Se você lê a Bíblia, você e eu estamos acostumados a ler as passagens da tentação de Cristo. Quem não conhece? Aquele texto que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, em Mateus 4:4. Mas é no versículo 10 e 11 que Jesus vira para Satanás e com autoridade ele diz: retira-te, Satanás. Jesus usou a autoridade, e vamos considerar que Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando Jesus veio, como está escrito em Filipenses 2:8, ele esvaziou-se a si mesmo, mas ainda em forma de servo ele tinha autoridade para expulsar Satanás. E aqui nesse texto, depois de glorificado, Jesus seria para ele ousadia repreender Satanás? Não faz sentido. A senhora Ellen White errou mais uma vez. Mas por que então toda essa tentativa? Primeiro, pelo desconhecimento bíblico. Veja bem, em Mateus, o capítulo 16 e o versículo 23, a palavra de Deus vai mostrar que Cristo vira-se para Pedro e, por ele estar sendo usado pelo diabo, Jesus diz: arreda-te, Satanás. Aí ele vai proferir o juízo: porque tu não cogita das coisas de Deus e me serve de rocha de tropeço. Uma outra coisa interessante é que os dois textos de Mateus, como já fora citado, de Mateus 4:10 e 11, Jesus diz: retira-te, Satanás. E uma coisa interessante é que, se você abrir a página de número 1280 da Bíblia de Estudo Apologética, você vai ver lá o que o Instituto Cristão de Pesquisa relata, baseado em um dos livros da senhora Ellen White. Ele vai dizer que ela disse que mansamente Jesus arremeteu ao Pai. Preste bem atenção que, se você usar a revista Almeida, revista e atualizada, você vai perceber uma coisa interessante. O próprio texto aqui tem uma exclamação. Você sabe quando que é usada uma exclamação? Não é quando alguém está falando daquela forma bem calma, é quando alguém usa de bravura, usa com ímpeto da autoridade que tem para proferir estas palavras. Um outro texto, e é aqui onde nós vamos concluir o nosso estudo, está no livro de Daniel. No livro de Daniel, capítulo de número 10, os versículos 13 e 21. Diz assim o versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 20 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Esse texto indica claramente que há outros seres no céu do mesmo nível de autoridade que Miguel. Colossenses 1,16 vai dizer que Cristo criou principados e potestades. A palavra principados aí é o mesmo radical hebraico também utilizado aqui, que é o arque, para dizer príncipe, grande, e por aí vão as definições. Neste texto aqui, a Bíblia deixa bem claro que Miguel era um dos primeiros príncipes. Só pela declaração dá para saber que já há outros da mesma ordem. Você acha que o céu está cheio de Cristos? Isso não faz sentido. Mas deixa eu atentar para você outra coisa. Um outro anjo aparece e diz que Miguel veio ajudá-lo. E este anjo que diz que Miguel veio ajudar diz assim: eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Dá para entender uma coisa? Vamos só raciocinar aqui aquilo que já havíamos pensado sobre Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Lá, naquela peleja, está Miguel e os seus anjos. Se Cristo fosse Miguel, estaria auxiliado pelos anjos. E aqui precisou somar força. Jesus, entre aspas, né, porque essa é uma afirmação deste grupo religioso, precisou somar força com este outro anjo para vencer Satanás. Amados, não é isso que a Bíblia nos ensina. Eu quero convidar você a, antes de tomar ou assumir estas posições, examinar a Bíblia. Olha, a Bíblia diz: examinar as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você vai perceber isso aqui, lá no livro de Ezequiel, por exemplo, 34 e o versículo de número 23, você vai encontrar algumas coisas interessantes. E aí é onde a gente precisa entender, quando no capítulo 12, 1 de Daniel diz que Miguel, o grande príncipe,
Ali é onde eles vão se afirmar e dizer, ó, o grande príncipe, e vão associar com Isaías 9,6, que vai dizer que Jesus é o príncipe da paz. Mas estão esquecendo das outras características que tem esse Filho de Deus. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Miguel, ele foi intitulado como um dos primeiros príncipes, nós já vimos um aqui da sua mesma ordem. Se você for pegar esses textos isoladamente para fazer essas afirmações, nós vamos entrar em sérios problemas doutrinários. Por exemplo, o texto de Ezequiel 34, 23 diz, eu levantarei um só pastor, o meu servo Davi. Davi é chamado de o único pastor de Israel. Agora, se você vai um pouquinho à frente, chega no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, aí você vai perceber a palavra de Deus dizendo que Jesus, ele é o pastor das ovelhas. Diz que as ovelhas têm um só pastor. E agora? Um só, Davi ou Jesus? Seria porventura Davi e Jesus? Ele também foi quem disse, Deus meu, por que me desamparaste? Num dos seus salmos. Amados, vamos examinar com coerência as Escrituras? Há uma outra coisa também que eu quero compartilhar com você sobre essas colocações que são feitas. Você me perguntaria, pastor, por que tanta tentativa de diminuir a pessoa de Cristo a uma classe de homens e de anjos? Amados, a palavra de Deus deixa isso bem claro. Em Efésios diz que nós estamos no fundamento dos apóstolos, que é Cristo Jesus, a pedra de construção. Se nós tirarmos o alicerce de um prédio, de uma casa, essa casa cai. Se essas pessoas tirarem o nosso fundamento e reduzirem, o nosso fundamento cairia. Mas há uma profecia de Deus na Bíblia Sagrada, que as portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus. Só quero afirmar para você, em primeiro lugar, que Jesus é Deus. A Bíblia Sagrada nos orienta, em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí nós temos uma referência a Jesus. O versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está claro que esse é Jesus. João 1,18 vai dizer que ele é a imagem exata do seu ser, ou no caso, Deus. O texto, os próprios versículos 2 e 3 do capítulo 1 de João diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez ou teve existência por si própria. E para encerrar, 1 João capítulo 5, versículo 20, vai dizer que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, de onde vem esse ensinamento? Dos livros da senhora Ellen White. Para nós, em especial os batistas, a nossa declaração doutrinária começa dizendo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero orar agradecendo a Deus por esta oportunidade em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Pai, abençoa cada ouvinte da Tua palavra. Que estes amados, meu Pai, ao ouvir esta mensagem, possam refletir com mais cuidado acerca de tudo o que foi dito e ensinado neste dia maravilhoso. Então, Pai, eu quero Te agradecer por mais esta oportunidade, em nome do Teu Filho Jesus.